Oi, pessoal, tudo bem, meninas? Boa noite. Iraci, Giz, Carlinha, Pri, Lisandra, tudo bem? Quem tá assistindo a live aí tem lipedema? Levanta a mãozinha aí, quem tem lipedema. Tudo bem, Lisandra? Vamos lá? Compartilha comigo quem tá na live e tem lipedema. Boa noite, Giz. Vamos lá. Iraci tem lipedema. E aí, quem quer participar? Vou levantar as pernas. Tudo bem, Flor? Nossa, tem bastante gente, então vamos lá. Eu vou tentar pegar umas duas pessoas, tá? Então, quem quer participar? Vamos lá, me falem aí. A Carlinha também tem. Me falem quem tem e quem quer participar. A Bruna também tá aí, se quiser participar, Bruna. É só vocês me falar quem quer participar e me mandam uma solicitação aqui, ou então me fala aí que eu já chamo vocês. Vamos fazer uma consultoria? Vamos tentar melhorar essa questão da inflamação do lipedema com vocês? Ninguém quer participar, gente? Vamos lá, vou esperar vocês me responder, tá? Eu vou tirar dúvidas de você. Pois é, Flor. Mas tá bom, a gente tem que marcar uma live juntas, né? Eu acho que a gente precisa fazer para você contar a sua história, eu contar a minha. Vamos marcar. Eu tô abrindo aqui para eu falar um pouquinho para vocês, caso alguém não queira participar. A gente vai falar um pouquinho de lipedema. Pois é, eu também topo muito. Eu amo fazer live, eu vi que você faz também bastante, tô acompanhando bastante suas lives. E é isso, a gente precisa marcar junto, com certeza. Eu também super top, eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver se a gente consegue marcar já na próxima semana. Eu vou te chamar depois lá no direct para pegar seu número, pra gente poder conversar, tá? Deixa eu só voltar aqui a conversa. Então, vamos lá. Oi, Sil, tudo bem? A Gi, a Elisângela tá aí. Vou abrir aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? E já vou... Pessoal, eu dei uma aula na quinta-feira passada e a gente falou muito sobre a questão do lipedema além da estética. Então, assim, as pessoas têm uma percepção que a questão do lipedema, ela nos afeta somente pela estética. E não é bem por aí, tá? Então, a gente precisa falar da progressão da doença. Isso é fundamental. Porque se fosse só estética, a gente seria fácil, tá? Mas, assim, vocês não têm noção do que a progressão da doença pode fazer com a gente. A gente vai perdendo a mobilidade. Então, às vezes, você, nesse momento, não quer tratar o lipedema. Mas é importantíssimo você ter pelo menos a consciência do que realmente essa doença pode fazer com a gente, tá? Ela é uma doença que, quando bem tratada, ela tem um controle, assim, maravilhoso. Mas é importante a gente ter essa consciência e buscar o tratamento. E não olhar só pelo lado estético. Então, a gente precisa olhar para ela realmente além da estética. Pessoal, entrou mais meninas aí, então se alguém tiver lipedema e quiser participar da live, é só me falar aí que eu vou chamar, tá? Se tiver alguma dúvida, é uma consultoria gratuita, se tiver alguma dúvida, é só me falar aí que, levantar a mãozinha aí que a gente já vai chamar, tá? Ai, olha que interessante. Exatamente. Olha que interessante que ela compartilhou. Eu esqueci seu nome. Perdão, Flor. Isso que você trouxe
pra gente é muito sério. E eu tenho uma paciente que aconteceu exatamente isso com ela. 175 de circunferência de quadril, é muita coisa. É bom, isso mesmo, Fê. Essa questão que você trouxe da mobilidade e me mostra que realmente você não é a única. Porque eu tenho uma paciente que, com 15 dias, na verdade, de tratamento conservador, ela já conseguiu voltar a se limpar, mas ela não conseguia. Exatamente esse movimento, né, de fazer assim, ó, de virar, o problema dela era no braço, né? Ela tinha muito lipedema no braço. E ela foi tentar fazer isso, ela não conseguia. Então, imagina a que ponto chega a progressão da doença. A pessoa não consegue se limpar. A pessoa tem dificuldade, inclusive, de subir, né? Entrar num carro que é mais alto, por exemplo. Então, a gente está falando de algo que é muito sério. Mas as pessoas, às vezes, acabam olhando só a questão da estética, né? E isso realmente não é interessante. Vamos ver o que a Maria colocou aqui. Não é só estética, sentimos desconforto, dor e fazer para amenizar a dor. Sinto dor nos tornozelos. Você quer participar, Maria? Se você quiser participar, eu te chamo aqui para poder te ajudar nessa questão da dor. A dor é uma dor latente, né? É uma dor que ela não vai embora. E essa dor, ela vem por conta da inflamação. É a inflamação que faz essa dor. A Fernanda falou que isso mesmo, tinha nos 2. A Ferreira também falou que chegou nesse ponto. Foi para 110 com 150 de quadril. Fica muito grande o quadril, né, gente? Maria Célia, então vamos lá. O que acontece? Essa questão da dor. Tudo que é inflamatório, qualquer alimento ou não alimento, tá, gente? Porque a gente tem o hábito de imaginar que é só o alimento que inflama. Um estresse, um trauma emocional, tudo isso inflama também. Então é importante a gente ter consciência que, por mais que a gente precise cuidar da nossa alimentação, a gente também precisa cuidar das outras questões. Então, como que tá o emocional? Eu tô passando por algum trauma, algum momento difícil? Como que tá meu estresse? Tá? Mas vamos lá. A questão da dor, se a gente for falar o que compete para mim como nutricionista, a gente precisa eliminar todos os alimentos pró-inflamatórios. Então, os alimentos pró-inflamatórios são aqueles alimentos que aumentam citocinas inflamatórias no nosso corpo, aumenta a inflamação no nosso corpo de um modo geral, tá? E aí, eu sei que é individual e é um pouquinho complicado eu falar assim, tira isso, tira aquilo. Mas se a gente olhar um grosso modo, até se a Fefe ainda estiver aí para contar pra gente quais os alimentos que inflamam ela, mas até hoje, eu tenho inúmeras pacientes com lipedema. E o glúten, pelo menos, não tem nenhuma paciente que não tenha essa questão de inflamação por glúten. Então, o glúten é uma coisa que a gente tem que tirar. A lactose, algumas pacientes sim, outras não. A caseína do leite, que é a proteína do leite, tem algumas pacientes que têm essa intolerância também, que causa inflamação. Industrializado. Gente, uma coisa que pra mim, assim, eu até brinco, só o cheiro já me inflama, sabe o que é? Embutidos, salsicha, linguiça, presunto. Embutido é sentir o cheiro. E o leite também, pra mim, faz muito mal. Então, industrializado. Por exemplo, aqueles temperos prontos, sazon, tudo isso é extremamente inflamatório pra gente. Só que é muito individual. O que inflama um pode não inflamar o outro. Então, por isso que, até eu não sei se vocês assistiram a aula que eu dei na quinta-feira passada, mas entra numa questão de autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer para poder entender o que realmente inflama ou não o seu lipedema. Porque é diferente, sabe? Eu tenho uma paciente que ela inflama comendo abacaxi. E abacaxi é anti-inflamatório e ainda tem uma enzima, a bromelina, que ela é antioxidante, anti-inflamatória, traz inúmeros benefícios. Mas como o abacaxi tem um teor de frutose mais alto, para paciente que ela não é tão tolerante assim à glicose na corrente sanguínea, ela vai ter essa questão de inflamar até com fruta, se for muito doce. Mas é importante o autoconhecimento. Eu vou explicar para vocês como vocês fazem para descobrir o que inflamam, tá?
Ó, a Fefe inflama com caseína, fermentados, lactose, embutidos, grãos e farinhas de grãos, mesmo sem glúten, frutas e doces. É a mesma coisa que eu. Basicamente a mesma coisa. Outra coisa que me inflama, que eu acho, não sei se você faz o uso, eu fazia, é álcool. O álcool também me inflama, tá? Então, assim, numa pequena quantidade, talvez seja tolerado, mas me inflama demais também, o álcool. Meninas, contem aí o que inflama vocês. Deixa eu ajudar vocês aí. Olha, a Ferreira contou pra gente que quando ela teve o diagnóstico, ela tava correndo risco de trombose nas duas pernas. Tá vendo como é sério? E a gente, às vezes... Algumas pessoas, né, acabam acreditando que é só estética. A Fefe, pasmem, glúten ela não sente nada, mas não usa porque tem chance de surgir. É isso mesmo. O glúten, pra mim, ele inflama muito. Pra todas as minhas pacientes, Fefe, todas, não tem nenhuma que não inflame com glúten. Gordura hidrogenada. Gente, se você parar pra pensar, Fê, olha comigo, se vocês pararem pra pensar, analisar, se a gente tá falando de uma dieta que a gente vai tirar tudo isso, que a Fê citou aí, que eu comentei, a gente vai estar falando, então, de uma dieta extremamente saudável. Então, é uma dieta onde a gente vai comer tudo que é muito natural. Não é tão difícil assim. Eu tô falando que é fácil, mas eu não tô falando que é simples, tá? Mas não é tão difícil assim. É só a gente olhar mesmo realmente o que é tudo muito saudável. A Fê falou que páprica derrota ela, nunca experimentei. Eu evito a carne vermelha, mas eu nunca percebi inflamação com ela. Mas eu já não como mesmo, muito pouco. Vamos lá, vamos ajudar a Carlinha. Ela queria saber como identificar os alimentos inflamatórios. Né? Ela vive inchada e com dor nas pernas. Então, Carlinha, o que eu ensino para as minhas pacientes? Olha, eu sempre vou pelo que é mais simples. O tratamento do lipedema, se você for fazer ele à risca, se você for pagar médico, pagar nutricionista, se você for fazer drenagem linfática, exercício na água, fazer uso de fitoterápico, se você for fazer tudo isso, fica extremamente caro. Então, se eu ainda for falar para você que você precisa fazer um teste de intolerância, de alergia, para ver o que realmente te faz mal, se você tiver condição de fazer, é interessante, mas ele ainda pode dar falso negativo ou falso positivo. Como que eu faço com as minhas pacientes para tentar amenizar para elas, para não ter que gastar mais dinheiro, porque esses testes, eles não são baratos, né? Simplesmente pela questão da exclusão e inclusão e observação. Então, de tudo que a gente conversou aqui, Carla, observa o que você ainda está deixando na sua dieta. Então, assim, glúten, lactose, industrializado, embutido, carboidrato em excesso, frutas, enfim. Faz uma listinha aí e vê o que você está comendo. E aí você vai ter que tirar. E tirar tudo? Sabe por que tem que tirar tudo, Carla? Porque se você não tirar tudo, você não vai saber de onde está vindo a inflamação. Esse final de semana, eu vou dar um exemplo meu. Esse final de semana, eu estava muito feliz, eu tinha feito um lançamento, um projeto novo, que eu não sei se vocês viram, eu lancei um curso. E eu quis tomar um vinho para comemorar. Só que eu também comi churrasco, tinha carne vermelha. No outro dia eu comi outras coisas, eu almocei, comi macarrão, minha irmã fez um macarrão diferente, eu comi. Eu estou extremamente inflamada. Minhas pernas, eu tô sentada aqui conversando com vocês, minhas pernas estão doendo demais. Eu consigo saber o que me inflamou? Não consigo. Porque não foi só uma coisa que eu incluí de volta, que eu já não estava comendo. Então, não tem muito segredo. Você precisa tirar tudo que possa ser inflamatório para você. Então, você vai ficar aí por... Eu tenho paciente que relata 5 dias já ter melhora, tá? Eu também tenho melhora, assim, bem rápida. Mas você vai tirar por pelo menos 15 dias. Nesses 15 dias, você vai começar a sentir o quê? A perna mais leve, vai dormir melhor, vai sentir menos dor, vai desinchar. Aí você começa a entender que você tá desinflamada. Porque as pessoas também não sabem como que é estar desinflamada. Então, estar desinflamada é estar vivendo ótimo. Você não tá sentindo dor, tá dormindo bem, tá com a perna leve. Isso é estar desinflamado, tá? O volume da perna diminui consideravelmente. A partir daí, você vai pegar daqueles alimentos, principalmente os que você mais gosta, né? Pra você ter certeza se pode ou não usar. E você vai incluir de novo. Mas você vai incluir um por vez e não é um por dia.
Porque você pode inflamar até 2 dias depois. Normalmente, quando você está desinflamada, a resposta inflamatória é muito rápida, a gente sente muito rápido. Mas você, por exemplo, pode escolher, então eu vou voltar com pão, que tem glúten, para entender o que está acontecendo. Pode ser que você já coma e inflame na mesma hora. Já aconteceu comigo quando eu comi salsicha. Eu estava totalmente desinflamada. E eu comi um pedacinho de salsicha, não foi uma salsicha inteira, comi um pedacinho de salsicha, ainda comi com salada. Mas foi coisa de meia hora, minha perna começou a doer. Então, na hora eu consegui identificar que a salsicha, pra mim, não faz bem. Então, você começa a escolher alguns alimentos, mas inclui um por semana e vai fazendo o teste. Então, você pega um diário, pode ser um caderninho, uma folha de papel, mas alguma coisa que você realmente comece a identificar os sinais e sintomas de inflamação. Então, por exemplo, eu não tô sentindo dor, mas a minha perna parece que inchou. Ela não inchou, mas parece que tá mais pesada. Não inchou, não tá pesada, mas eu ganhei peso na balança. É sinal de inflamação também. Não inchou, não tá pesada, não ganhei peso, mas apareceu roxo. Então, você tem que ir identificando mesmo os sinais e sintomas da inflamação, fazer um diário mesmo e falar, olha, eu comi pão, aconteceu isso. Ou então, eu comi pão, não aconteceu nada. Então, quer dizer que talvez para você não inflame. Mas talvez também não inflame pela quantidade. Então, talvez se você comer em excesso, aí você começa a ver a inflamação. Então, eu sempre falo isso, gente. É uma dieta, assim, que... Independente se for cetogênica, se for a dieta do Mediterrâneo, eu até na aula que eu falei, eu não citei a dieta anti-inflamatória, porque qualquer dieta para tratar lipedema, a base dela tem que ser anti-inflamatória. Então, se vocês entrar no Google agora e olhar como que é a dieta cetogênica, vocês vão encontrar dieta onde vocês vão comer ovo todo dia, vão comer bacon, vão comer carne vermelha, fritura. E se você fizer isso, você vai inflamar. Então, eu tenho que pegar o princípio da cetogênica, que é uma dieta onde eu reduzo o carboidrato drasticamente, mas que eu trago também alimentos anti-inflamatórios. Se eu pego a dieta do Mediterrâneo, ela já é inteira anti-inflamatória, né? Só tem alimento bom ali. Então, não tem que ter uma dieta anti-inflamatória pronta, né? A gente tem listas, a gente tem alimentos que são anti-inflamatórios e alimentos que são pró-inflamatórios. Então, uma dieta anti-inflamatória, meninas, nada mais é do que você retirar tudo que inflama e incluir os alimentos que são anti-inflamatórios. Eu amo usar repolho roxo, porque o pigmento do repolho roxo, cebola roxa, alho, tem quercetina, excelente, anti-inflamatório, brócolis, couve, maçã, kiwi, morango, frutas vermelhas. Então, você vai fazendo uma mistura de tudo que é anti-inflamatório e vai colocando na sua dieta. Peixe é muito melhor que carne vermelha, tem ômega 3 que é anti-inflamatório. Então, você vai montando para você, mas a base da sua dieta tem que ser isso, retirar tudo que possa ser inflamatório e incluir todos os alimentos anti-inflamatórios. E você, gente, é instantâneo. A resposta do nosso corpo quando você está desinflamada é muito rápida. Então, você não pense que vocês vão precisar passar 2 meses, 3 meses para poder começar a sentir que o seu corpo está desinflamado. Não é assim que funciona. É muito rápido, é muito rápido. Eu tenho relato de pacientes que com 5 dias já percebe a desinflamação. Teve uma paciente, inclusive, não sei se ela está aí assistindo, mas ela tem lipedema nos braços, ela não tem nas pernas, ela tem nos braços e tem muito. Ela tinha dificuldade de secar o cabelo, porque pesava, sabe? Ficar segurando assim o secador. Com 5 dias ela me relatou que estava secando o cabelo, não estava sentindo mais o peso do braço. Por que ela não estava sentindo? Porque provavelmente ela desinflamou. Então, é tudo, Carlinha, questão de autoconhecimento. E o que inflama o meu lipedema, provavelmente não vai inflamar o seu. Então, não tem que a dieta dela vai funcionar para mim. Não é assim, sabe? Vocês precisam aprender realmente como fazer uma dieta que vai desinflamar seu corpo, como identificar os alimentos que podem te inflamar. Entendeu? Então, se você não se conhece, você não sabe o que você sente quando você está inflamado, se você não sabe, não entende por que a balança subiu, tudo isso contribui para você não conseguir mesmo ter resultado. Faz sentido para você? Deixa eu ver aqui que tem mensagem aqui. A Maria Célia falou que é bem complexo. Drenagem ajuda nas dores e inchaço. Eu descobri atualmente que tem lipedema e pior não ter especialistas aqui em São José dos Campos. Maria, ajuda. A drenagem ajuda, sabe por quê? Porque a drenagem, ela ajuda a eliminar as toxinas. E é esse excesso de toxinas
que ajuda e contribui para a dor. Por exemplo, esse excesso de líquido que fica ali acumulado na sua perna, ele causa o edema orostático. O edema orostático é um edema, é um inchaço, onde ele causa a sensação de peso. A gente fica com a perna pesada. Então, se você drena, automaticamente você não tem mais a sensação de peso, vai ficar leve. Se você fica leve, você não sente dor. Mas assim, a drenagem ajuda muito, é fundamental. Mas se você fizer drenagem e continuar comendo alimentos pró-inflamatórios, você vai estar jogando dinheiro no lixo, porque aí fica difícil, né? Você ainda tá consumindo esse tipo de alimento. Então, tenho certeza que se você consumir esse tipo de alimento, tirar, na verdade, esse tipo de alimento e fizer drenagem, essa dor sua vai melhorar muito. E, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, que dor insuportável. Hoje eu tô aqui porque eu tenho que estar, porque minhas pernas estão doendo demais. E dessa vez nem foi meu braço, porque o meu braço, ele costuma doer muito. Mas dessa vez foi a perna, que eu acho que o negócio foi feio mesmo. E aí a questão de 2 dias, voltando para a rotina, essa inflamação já começa a diminuir. Eu percebo que a gente, depois que começa a fazer dieta, que melhora a alimentação, eu percebo isso comigo e com as minhas pacientes. A resposta é muito rápida, a gente desinflama muito rápido. Não é uma luta, sabe? Você não fica lá um mês para desinflamar, não. É questão de 2 dias, 3 dias, você já começa a perceber. Mas isso quando você já está bem desinflamada, tá? A resposta fica rápida tanto para sentir uma inflamação quanto para desinflamar, tá bom? A Débora perguntou se café inflama. Olha, não tem relato falando do excesso da cafeína, tá? Que inflama. Mas o excesso da cafeína, ele pode intoxicar no sentido de não deixar as suas células receber realmente os nutrientes que ela precisa. E é interessante tocar nesse assunto, porque pensem comigo, você tá consumindo um monte de alimento bom, gastando dinheiro, comprando um monte de coisa ali, anti-inflamatório e tudo. Mas se você estiver intoxicada, nada vai entrar dentro da sua célula. Vocês precisam entender que os nutrientes circulantes na corrente sanguínea não faz sentido algum. Eles precisam entrar dentro da célula. E se não entrar dentro da célula, não vai surtir efeito. A mesma coisa, eu dei uma aula um dia aqui, preciso repetir ela, porque na época não tinha tantas mulheres com lipedema aqui. Mas falando do intestino, quanta mulher comprando suplemento, fazendo uso da dieta anti-inflamatória, mas nunca parou para olhar como está funcionando o intestino. Então, se o seu intestino não estiver funcionando da forma correta, da forma que precisa, se ele não tiver aí com uma sintonia, você não vai absorver os nutrientes, porque a absorção dos nutrientes, das vitaminas, minerais, são feitas no intestino, na parede do intestino. Outro detalhe, se o seu intestino não estiver funcionando bem, ele está liberando citocinas pró-inflamatórias. Então, ele vai liberando um monte de inflamação, sabe? Libera aquele monte de inflamação. E aí você está se alimentando para melhorar a inflamação, mas não cuidou do intestino. Então, a gente não pode olhar só essa questão, a gente tem que olhar tanta coisa, mas é tanta coisa, tanto detalhe. A Bruna falou que dói muito mesmo. Só voltando, Débora, eu costumo tirar o café só numa primeira fase da paciente, só quando eu quero desintoxicar ela. Mas depois eu volto com café, mas café sem açúcar e de preferência sem adoçante, tá? A Dris perguntou se o leite em pó é inflamatório. Olha, o leite pode ser em pó, pode ser de caixinha, qualquer leite, ele é inflamatório se você tiver uma predisposição para inflamar. Então, assim, eu não posso falar para você que o leite inflama todas as pacientes com lipedema. Ele me inflama. Inclusive, antes de eu descobrir que eu tinha lipedema, eu já sabia que o leite não me fazia mal porque eu tinha muita dor de cabeça quando eu tomava leite. Então, eu já tinha sinais ali que ele não me fazia bem. Mas é com todo mundo? Não, não é com todo mundo. Não é todo mundo que o leite vai inflamar. Aí você vai precisar tirar e depois incluir de novo. Eu tenho paciente que fica bem com leite sem lactose. Eu tenho paciente que nem com leite zero lactose não dá certo, tem que ser leite vegetal, ou A2 é um que não tem caseína, que é caríssimo, por sinal. Então, é importante testar. Tira a Dris por um tempo, acho que é Dris mesmo, né? Tira por um tempo e coloca de novo para você fazer o teste, tá? Para você não precisar
comprar o teste para fazer, até porque o teste às vezes pode dar falso negativo. A Bruna, gente, só abrindo um adendo aqui para vocês, não sei se vocês já seguem ela, mas eu queria pedir para vocês seguirem. Meu projeto 99 aí, ó. Ela falou que dói muito. Se vocês, eu como nutricionista, eu fiquei admirada de ver a disposição da Bruna. Ela tá sozinha, fazendo tudo que precisa ser feito da melhor maneira que ela consegue. E tá numa situação bem assim, olhando, a gente vê, né, Bruna, que você deve estar sentindo muita dor, tá com o volume da perna muito grande. E eu fiquei admirada de ver a força de vontade que ela tá, porque não é simples, né? Não é assim, vou pegar lá e vou fazer. Não é tão simples assim. E ela não tem ninguém ajudando ela, inclusive eu fui lá e ofereci ajuda pra ela sem cobrar nada, porque eu achei lindo o que ela tá fazendo, sabe? Então, se vocês ainda não seguem ela, gente, segue ela pra vocês dar um apoio pra ela, que eu acho que quanto mais a gente se unir e se apoiar, eu acho que é fundamental. A Érica já entrou. Olha, tem alunas minhas aí já. Ah, tá. Falou que o intestino é solto. A questão, gente, é o seguinte. O intestino preso, você não absorve nutrientes, tá? O intestino solto, você também não absorve nutrientes. Então, assim, desbiose não é interessante. O intestino não tem que ser preso nem solto. Nem preso, nem solto. Ele precisa funcionar. E eu adoro falar isso. O seu cocô, ele tem que sair como se fosse uma salsicha. Ele tem que sair como se fosse uma banana, liso, escorrido e formado inteiro, tá? Isso é um cocô saudável. Então, se não tiver assim, se tiver mais ressecado, pode ser que tá faltando água, ou pode ser que tá faltando fibra. Se tiver muito solto, também tá faltando outro tipo de fibra vegetal. Então, é importante a gente dar uma atenção, tá? Ele não pode ser nem muito preso, nem muito solto. Tá bom? Vamos ver se tem mais dúvidas aqui. Não tem, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Então, assim, vocês podem, com certeza, pagar para fazer um teste para descobrir o que vocês têm, qual que é a intolerância, o que inflama, o que não inflama. Porém, na prática funciona muito melhor e você não gasta dinheiro. Né? Nada melhor do que você realmente comer alguma coisa e inflamar do que gastar dinheiro para descobrir isso. A Lala perguntou: quem fuma aumenta a inflamação do corpo? Muito, muito. Eu tô até preocupada com a minha irmã, porque ela desenvolveu lipedema agora. E ela fuma muito. E assim, piora muito, muito. Imagina, quando eu falo de intoxicação, do corpo intoxicado, eu tô falando alguma alimentação, algumas coisas que a gente come que não são legais. Eu tô falando da poeira, da poluição. Eu tô falando da gasolina, que a gente inala da gasolina ali. Eu tô falando de cigarro, eu tô falando de álcool, eu tô falando de tudo. Então, com certeza, o cigarro é um veneno não para quem tem lipedema, né, gente? Para todo mundo. Então, ele inflama sim, ele piora o lipedema e muito, tá? A Mariana perguntou como sei se eu estou inflamada. Aí tem uma questão, tá? Deixa eu só ligar aqui a minha tomada, tá bom, gente? Porque senão eu vou ficar sem luz. Mas tem uma questão muito interessante. Como que eu sei se eu estou inflamada ou não? A questão é que, se você não desinflamar, você não vai saber se está inflamada. Esse que é o problema. Sabe por quê? Porque quando você está inteira inflamada, quando você ainda não desinflamou, quando você nunca passou por um processo de desinflamar, você se acostuma com a dor. Então, assim, a não ser num caso muito extremo, tirando isso, você não consegue perceber que tem dor. O nosso corpo, ele se adapta. Então, às vezes, por exemplo, eu já contei pra vocês a minha história. E meninas, se tiver gente aí que não assistiu, quando eu terminar a live eu vou colocar o link de novo. Eu dei uma aula quinta-feira, assim, explicando detalhes sobre o lipedema. E essa aula vai sair do ar amanhã. Então, se vocês quiserem assistir, eu vou pôr o link de novo pra vocês. Eu até dei uma resumida nela hoje, porque ela ficou bem extensa. Tinha quase 2 horas de aula, agora eu consegui enxugar pra 1 hora. Mas tudo que era importante eu deixei lá. Eu vou colocar o link na bio depois, tá? Vou colocar nos stories, fica mais fácil. Mas vamos lá. Se você
estiver extremamente inflamada, você vai acreditar que a sua perna é pesada mesmo, porque toda a perna é pesada, que a dor que você sente às vezes na hora de dormir é normal, é cansaço. Então é difícil saber que você está inflamada se você nunca desinflamou. Então você precisa desinflamar primeiro, e aí com certeza uma coisinha à toa que você comer que te inflame, você vai sentir peso nas pernas, dor nas pernas ou nos braços, vai aparecer roxo, vai ficar inchada, a balança vai subir. Tudo isso vai ser sinais de inflamação. Você fica cansada, sabe? Hoje eu tô extremamente cansada. É um cansaço que a gente não consegue explicar, mas é tudo sinais da inflamação. E para vocês entenderem, o lipedema ele puxa a inflamação para ele. Então, por isso que a nossa perna dói mais, nosso braço dói mais, a gente fica pesada, fica esquisita, mas é por conta disso, tá? Então, assim, se você precisa desinflamar, viu, Mariana? Desinflama primeiro, pra depois você descobrir o que te inflama, né? Quais os sinais de inflamação que o seu corpo dá. Eu tenho paciente que não sente dor, que só fica inchada, ou então que só aparece roxo. Gente, o lipedema é um autoconhecimento. Eu tenho inúmeros pacientes e cada uma acontece uma coisa quando inflama, tá? Mas é importante você tirar primeiro o que te inflama para depois colocar de novo, tá bom? A Maria Cecília agradeceu. Que bom, obrigada. Eu fico feliz em ajudar vocês. Vamos ver o que a Simone mandou. Sou novata por aqui, gostaria de saber sobre chás que ajudam a desinchar o corpo e quais alimentos posso incluir para me ajudar. Excelente pergunta, eu amo quando as meninas perguntam isso pra mim. O melhor chá para desinchar seu corpo? Água. Então, assim, acontece muito aqui, sabe, Simone? Minhas pacientes entram e falam, Josefa, eu tô extremamente inchada, eu preciso desinchar. Por favor, qual chá que eu tomo? Aí eu falo, vai tomar água. Por quê? Pensa comigo, o nosso corpo, nós somos, né, eu não sei a porcentagem exata, eu não guardo números, mas a gente é composta por água, a gente tem muita água, célula, enfim. Então, para todos os processos biológicos, metabólicos que ocorrem dentro do nosso corpo, se utiliza água. E aí, se você não toma a quantidade de água adequada, o que vai acontecer? O seu corpo pensa assim, a Simone não está tomando água, então eu vou reter o pouco de água que tem para poder funcionar tudo direitinho aqui dentro. E aí você fica inchada. Então, tem chá que ajuda? Tem, mas o chá só vai ajudar depois que você já está tomando a quantidade de água que precisa tomar, entendeu? Caso contrário, não ajuda, tá bom? É basicamente isso. E como você é nova aqui, talvez você ainda não tenha visto algum vídeo meu ensinando, mas eu faço uma continha para ensinar vocês a... Gente, tô mexendo aqui que eu só vou ligar a luz aqui, tá? Senão vai desligar, peraí. Eu faço uma continha, Simone, com vocês para ajudar vocês a calcular a quantidade de água. Porque todo mundo aí deve achar que a gente precisa tomar 2 litros de água por dia. Só que pensa comigo, Simone, eu peso 79. Se tiver alguém aí com 90, com 100 ou com 50, faz sentido tomar a mesma quantidade de água? Entendeu? Pera aí, gente. Senão eu vou ficar no escuro. E meninas, deixa eu já avisar vocês. O Instagram tá derrubando a live com uns 40 minutos, tá? Então daqui a pouco eu vou cancelar. Eu vou desligar pra ver se ela fica salva, tá? Mas se cair, não foi eu, tá bom? Então, às vezes vocês ficam inchadas porque vocês não estão tomando água. Eu tenho ela até já é minha aluna, ela fez a matrícula, a Silvia, não sei se ela tá aí, ela é lá de Salvador. Ela falou que só com as dicas que eu dei da água, em uma semana ela eliminou 1 quilo. E por quê? Porque provavelmente ela emagreceu? Não é isso. Provavelmente ela estava inchada. Então, como que vocês calculam a quantidade de água? 35 ml para cada quilo do seu peso. Então, por exemplo, se você tem 80 quilos, 35 vezes 80. Aí você vai conseguir saber a quantidade de água que você precisa tomar. Depois que você fez de tudo, tomou água, melhorou a alimentação, sabe? Aí você pensa em chá. Mas primeiro a gente pensa sempre na água, porque chá não substitui água. Então, não adianta a gente entrar com chá se a gente não sabe se a água tá na quantidade correta. Agora, se você tiver
tomando a quantidade de água que precisa. E ainda estiver inchado, pode ter alguma coisa errada aí, tá bom? É importante investigar. Te ajudou, Simone? Consegui tirar a sua dúvida? Muita dor no ciático tem a ver com lipedema? Super, super. É o que as meninas mais... Eu não tive, graças a Deus, até hoje, mas é o que as meninas mais relatam é dor no ciático. Eu não consigo te explicar exatamente essa fisiologia, mas é isso mesmo. Dá sim. A Maria, acho que talvez ela tenha entrado agora, eu vou responder ela. Ela perguntou o que eu acho do teste de intolerância alimentar. Só cortando, Maria, aqui, que eu já li da Marcele. Água, né? Água. Marcele tava com o intestino preso, a balança não tava baixando. Água. Vamos tomar água, pessoal. Marcele é minha paciente. Maria, vamos lá então. O que eu acho do teste de intolerância alimentar? Eu acho que ele é super válido, né? Imagina eu vim aqui falar que o teste não funciona. Mas ele é um teste caro e que às vezes na prática você tem mais resultado que fazendo ele, entendeu? Porque às vezes ele realmente ele pode dar já teve paciente minha que fez, deu falso negativo, repetiu, deu falso negativo de novo. E ela realmente tinha intolerância ao glúten. O glúten fazia mal para ela sabia que fazia, mas ela fez 2 testes, pagou um absurdo e não mostrou. Então, talvez a sensibilidade era muito pequena, mas para ela que tinha lipedema, era significativa. Então, eu sou aquela nutricionista, a não ser que o paciente queira fazer esse teste de intolerância, eu sou aquela nutricionista que sempre vai falar, olha, vamos fazer o protocolo de incluir, de excluir, incluir, introduzir de novo e observar e criar uma lista, gente. É importante vocês formular uma lista com o que inflama vocês, porque o que inflama a Mariana provavelmente não vai inflamar a Mari, entendeu? Deixa eu ver. A Lala falou, obrigada pela ajuda, descobri há pouco que tenho, lendo a respeito. É um misto de tristeza com alívio por saber que tenho. Já emagreci 41 quilos, mas ainda falta 39 para atingir o peso certo. Olha, eu falei muito isso na aula. Lá, depois você assiste a aula, eu vou mandar o link lá nos stories para vocês. Antes que ela saia do ar. Gente, é um misto de emoções mesmo. Para vocês terem ideia, eu vou compartilhar com vocês. Eu já sabia, já tinha descoberto que eu tinha, né? Depois de tratar uma paciente, tudo lá eu até conto essa história na aula. E aí, quando eu passei em consulta com o médico, e ele me deu o diagnóstico mesmo, ainda falou pra mim, tem certeza que você não sente dor? Sua perna tá cheia de fibrose, você acostumou com a dor. Quando ele foi me falando aquelas coisas, eu tava até me alimentando super bem. Quando ele me deu esse diagnóstico, falou aquelas coisas, foi um misto, porque ali eu tive certeza mesmo que eu tinha. E aí foi um misto de sensações. Gente, eu disparei a comer besteira, coisa que eu não estava comendo. Eu comecei a comer sem perceber. Eu comecei a tomar refrigerante, eu comecei a comer pão, nossa, mas só besteira. E eu fiquei mais de uma semana assim. Aí que caiu minha ficha, falei, o que eu tô fazendo? Antes de ter o diagnóstico, eu não tava comendo igual eu tô comendo agora. Mas é por quê? Porque me causou ansiedade. Mas depois que passou esse período, lá eu fiquei super tranquila. Por quê? Porque aí vem aquela sensação assim, alívio. A gente fica aliviada. Por quê? Porque a gente descobre que a gente nunca teve culpa do formato das pernas. A gente descobre que a gente não teve culpa da dificuldade de emagrecer, né? Então, assim, não é culpa nossa, é uma doença de fator genético que a gente desenvolveu e que tem tratamento, e o tratamento é excelente. Eu mostrei lá a imagem de algumas pacientes lá na aula que eu dei. E assim, o tratamento, eu tô falando conservador, porque eu não sou médica, eu não tô falando tratamento cirúrgico, tô falando conservador. Ele é excelente, gente, vocês não têm noção do resultado, do que a alimentação é capaz de fazer com quem tem lipedema. Emagrecer só não resolve, você tem que desinflamar, entendeu? Então, quando você coloca os alimentos certos, anti-inflamatório, ajuda muito. Vamos ver. A Alda, gente, a Alda é uma querida também. Eu fiz uma baita de uma live, talvez tenha sido a melhor live da minha vida, mas eu não sabia, Alda, que o Instagram tá derrubando live com 1 hora. E aí caiu e não ficou salvo, mas a gente vai fazer de novo. Só pra você ter noção, a Alda fez 2 bariátricas. E depois ela foi descobrir que o problema dela era o lipedema. Hoje em dia ela sabe quando ela tá inflamada, que a perna dói demais e atrapalha até andar.
acha que por estar no grau 3, indo pro grau 4, a dor é terrível. Provavelmente deve doer muito mesmo, Alda. Quando estamos com muita dor nas pernas, podemos tomar o anti-inflamatório? Então, teria que ser o médico para te falar se você pode tomar, se você não pode, tem outras questões. Mas, normalmente, a paciente com lipedema, que faz tratamento medicamentoso, ela toma anti-inflamatório já. Mas eu não sei te falar qual anti-inflamatório, porque para cada paciente o médico vai passar uma fórmula diferente, entendeu? Mas não é o ideal você tratar essa inflamação com remédio, você tem que tratar a causa da inflamação. Então não adianta você fumar, comer algumas coisas que inflamam e depois ir lá e tomar um anti-inflamatório, entendeu? Vamos ver o que ela lá mandou. Gostaria de saber se fazer academia e musculação piora a situação. Tá, vamos lá. A atividade física é extremamente importante, seja para pessoa, para paciente com lipedema ou não, tá? Todo mundo deveria fazer, mas a gente precisa ter uma atenção de fazer sem impacto. Então precisa ser uma, não dá para qualquer pessoa ir lá e falar, vai lá e treina, pega tanto peso. Não, a pessoa precisa pelo menos ter o conhecimento do lipedema. Se ela não tiver, você pode levar esse conhecimento para ela. Então, às vezes a gente quer fazer as coisas meio para ontem, mas é melhor você chegar no instrutor da academia, no professor, e falar, olha, eu tenho lipedema, você conhece? Ele vai falar que não, provavelmente. E aí você fala, é uma doença assim, 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 eu não posso com impacto, mas eu preciso fazer musculação, porque a musculação é um dos melhores exercícios que tem, exceto da água. Por que eu tô falando que é o melhor exercício que tem? Vocês vão falar assim, a Josefa é louca, porque ela fala que tem que ser exercício na água. Os exercícios na água não têm impacto, então eles trazem um benefício enorme. Além da pressão da água lá embaixo, ela funcionar como uma drenagem linfática, só que assim, 10 vezes mais potente que uma drenagem manual. Então ela drena. Vocês já viram que quando vocês ficam muito tempo na água e saem de lá, a mão fica murcha, os dedos, fica tudo enrugado? É porque tá drenando. Então é excelente, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa de construir músculo, porque a gente não tem uma massa magra grande, né? Um volume de músculo. Então, quanto mais massa magra a gente tem, mais saudável a gente é. Só que não dá para sair lá, pegar peso à torta direito. Precisa ter uma instrução de alguém que pelo menos conheça do lipedema, porque senão você vai inflamar, tá bom? Mas é muito bem-vinda sim a musculação, mas qualquer exercício, desde que ele seja bem orientado, para que você não sofra impacto e não cause mais inflamação. Senão vai piorar. Mas todas nós deveríamos fazer atividade física sim, tá? Pode mandar se vocês tiverem mais alguma pergunta. Teve alguém lá em cima, é que agora eu já perdi quem foi, que acho que é de São José, e falou que não tem pessoas profissionais ali da área. Então, tô tentando achar aqui para ver quem que é. Eu acho que eu não vou achar, eu tô até voltando aqui para ver, mas vamos lá. Ah, achei. Foi a Maria Célia. Que ela falou que é bem complexo, né? Perguntou se a drenagem ajuda nas dores, eu respondi pra ela. Aí ela falou que ela descobriu atualmente que tem lipedema e o pior é não ter especialistas na área aqui em São José dos Campos. Maria Célia, o que acontece? Realmente a gente tem hoje a demanda não é tão grande assim, né, de médicos, né? A gente tem muita paciente com lipedema, mas não tem tanto médico, nutricionistas, fisioterapeutas que conheçam da doença. Eu concordo com você que a gente realmente não tem muitos, mas hoje a pandemia nos possibilitou a telemedicina. Então, tem excelentes médicos aí, hoje em dia, nutricionistas, não tô falando só de mim, tem outras nutricionistas também, que trabalham com lipedema. Não são muitas, da mesma forma que médicos também não são muitos, tá? Mas tem, e eles atendem de forma não presencial, de forma online. Eu, por exemplo, eu tenho paciente acho que em quase todos os estados do nosso país. Eu tenho paciente no Uruguai, na Noruega, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci de ninguém. Então, assim, o tratamento à distância, ele funciona assim. Inclusive, Maria, não sei se você assistiu a aula, mas tem uma paciente que eu mostro lá o resultado dela, o tratamento medicamentoso dela é totalmente online. Ela nunca se encontrou com o médico e é um excelente médico, que é o meu médico também, Dr. Daniel Benite. Ela nunca encontrou com ele pessoalmente. Então, funciona. Eu tenho várias pacientes online também que têm tido excelente resultado, tá? Então, assim, é uma opção
quando a gente não consegue realmente ir até o profissional, tá? Então, você consegue essa ajuda. A Érica, quando como algo e me sinto com cólica intestinal, quanto tempo depois de retirar o alimento a gente se recupera? Ontem tomei whey com leite, sem lactose, banana congelada e pasta de amendoim. Se a gente pensar no whey, se o seu whey não for isolado, ele vai ter carboidrato nele. Eu não sei qual whey era, né? Ele vai ter, o carboidrato que tem nele seria a lactose do leite, né? O carboidrato do leite. O leite era sem lactose, a banana é super tranquilo, mas a pasta de amendoim também pode ser, ela pode ser inflamatória. Não para todo mundo, mas ela pode ser inflamatória. Depende muito, Érica, não dá para falar exatamente da resposta, né? É muito individual. Tem pessoas que melhoram rápido, tem outras que não, mas é muito individual. Mas é fato que essa combinação não fez bem para você. Então você tem que tirar, tentar entender o que tem. A banana, não sei, eu acredito que não seja, mas ou pode ser também por conta do teor de frutose, mas é importante tirar por um tempo e incluir um por vez para você descobrir o que te fez mal. Eu que agradeço, Lala. Qual médico identificou seu lipedema? Então, o meu médico é o Dr. Daniel Benitti. Ele é cirurgião vascular. Ele é especialista em lipedema. Ele estudou lipedema, se eu não estiver enganada, foi na Inglaterra. Ele é um excelente médico e ele é médico da maioria das minhas pacientes. E ele é muito humano, né? Porque, assim, é muito parecido comigo nesse sentido de... Gente, eu falo pra vocês sempre isso. A mulher com lipedema, ela precisa ser acolhida, entendeu? Ela precisa de acolhimento. A gente tem muita dor, a gente tem muita ferida. Por mais que a gente fale que tá tudo bem, a gente se sente diferente, a gente não usa um shorts, a gente às vezes não vai na praia. Tem algumas meninas que são bem resolvidas com isso, mas a grande maioria não são. Então, não dá pra ir em um médico onde ele vai falar assim, toma esse remédio, pronto. A gente precisa de alguém, de um médico, de um nutricionista, alguém que entenda da nossa dor. Inclusive, a esposa do Dr. Daniel tem lipedema também. Então, a gente precisa de alguém que entenda, que estenda a mão, que se coloque no lugar da gente, tá? Então, o médico que identificou o meu, no caso, foi o Dr. Daniel, mas precisa ser um vascular, mas esse vascular é importantíssimo que ele conheça de lipedema. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma paciente, ela não é paciente, na verdade ela é minha aluna. Ela é do Rio Grande do Sul e ela me mandou umas fotos dela. Lógico que eu não vou mostrar as fotos dela, que eu só tô mostrando o caso dela mesmo pra vocês. Mas ela me mostrou as fotos e eu fiquei meio em choque, porque eu nunca tinha visto uma perna daquela forma. Tinha uns nódulos, que a gente tem nódulos na perna mesmo, é normal, é comum, né, do lipedema, mas tinha uns nódulos, assim, diferente, muito grande, pontudo, estranho. Eu falei assim, eu nunca vi uma perna assim, de verdade, falei pra ela, sabe? Nunca vi uma perna assim. E aí, conversando com ela, eu fiquei curiosa, porque eu não conseguia entender e ela também não. E eu mandei essa foto pro médico e perguntei, olha, estranho, porque realmente, é lipedema mesmo? Porque eu nunca vi uma situação dessa. E ele me explicou. Ele falou, sim. E ela provavelmente já fez cirurgia de varize e o médico não sabia que ela tinha lipedema e ele cutucou a gordura do lipedema. E aí ela inflamou mais, piorou, causou fibrose, ficou aquelas pontas assim, sabe? E aí eu não sabia que ela tinha feito cirurgia, eu perguntei pra ela, falei, olha, você fez cirurgia? Ela falou assim, inúmeras, perdi a conta. Então, ela procurou um vascular, porque ela tinha dor, peso nas pernas, tudo, mas ele não sabia do lipedema. E ele foi lá e piorou a situação dela. Então, por isso que é importante vocês procurar alguém que realmente conheça de lipedema. Não tem que ser alguém específico, porque ela é melhor. Não, não é isso. A pessoa precisa, pelo menos, saber de lipedema, tá bom? Pra não piorar a situação, porque é bem delicado. Deixa eu ver. A Adris perguntou se eu faço bioimpedância. Eu faço, mas só quando é pessoalmente aqui no meu consultório, né? Eu tenho balanço de bioimpedância aqui na minha sala, sim. Eu faço porque eu gosto de acompanhar se tá perdendo massa magra. Até porque, gente, só pra vocês entenderem, ó. Esse equipamento aqui, ó, que a gente tem, vocês já devem ter visto. É um adipômetro. A gente belisca, assim, e ele vai dando quantidade de gordura que tem no local. Esse adipômetro, a gente não pode usar em paciente obeso.
E 50% das pacientes com lipedema, eu já fiz uma live falando dessa estatística, 50% das pacientes com lipedema, elas têm obesidade associada. Então, eu não posso usar nelas porque não dá certo, o dado é errado. Aí eu uso a balança de bioimpedância para saber o percentual de gordura dessa paciente, idade metabólica, enfim, tá? Então, eu faço sim. A Simone falou que morre de vergonha das pernas dela, que ela tem muito culote. É igual eu, né? Eu já contei pra vocês que eu tenho piscina na minha casa, mas eu não uso, né? Então, eu tenho uma foto na piscina da minha casa e eu tô com shorts e de biquíni, assim, meio de shorts. E se vocês olhar quem tá na volta, assim, em volta, é só família. E tinha, acho que 4 ou 5 pessoas ali, e mesmo assim eu não uso. Então, eu sei que é uma dor que a gente tem, né? Por mais que tem pessoas que falam, tá tudo bem. Não, pra algumas pessoas pode até tá, mas pra mim não tá não, de verdade. Eu não fico bem, não. Deixa eu ver. A Mariela me mandou uma solicitação, Mariela, mas eu não vou aceitar, sabe por quê? Tá faltando 7 minutos pro Instagram derrubar a live. E aí vai cair. Eu vou até esperar dar 8 horas aqui, já vou até desligar pra ver se eu consigo deixar salva. Então, amanhã eu vou fazer de novo, e aí eu fazendo de novo, se você tiver aí, você entra e a gente conversa. A Sandra, boa noite, Sandra, minha paciente querida, já tá tendo resultado incrível também. Melhorou bastante já, né? Em uma semana a gente teve um resultado muito bom. Aí o intestino dela deu uma travadinha, né? Mas aí a gente já conseguiu resolver também. Bom, meninas, eu acho que é isso. Mariela, amanhã, vamos, vem amanhã que eu te ajudo? Amanhã no mesmo horário, 7 horas? Não sei se vai ser 7 horas, é porque eu tô falando sem olhar na minha agenda, né? Eu acho que eu tenho paciente amanhã, nesse horário. Mas eu vou fazer amanhã, tá bom? Amanhã eu faço outra e aí se você quiser participar. É porque realmente, se eu aceitar, eu sei que vou aceitar e vai cair, eu não vou poder conversar com você direito. A Lala perguntou quando sabemos se a cirurgia é uma boa opção para retirar os nódulos. Então, ela sempre vai ser uma boa opção depois que você tá desinflamada. Porque, imagina só, toda cirurgia, todo processo cirúrgico, ele é invasivo e ele causa inflamação. Se você estiver inflamada, vai piorar a sua situação, né? Então, eu tô falando pelo que o médico me fala. O ideal é você desinflamar, é você tratar esse lipedema através do tratamento conservador, melhorar tudo que você conseguir através da alimentação, mudar seu estilo de vida, porque se você não mudar o estilo de vida, não adianta, você vai fazer cirurgia e depois vai inflamar de novo e volta, porque é genético, tá? Então você precisa mudar primeiro a sua mente, a sua mentalidade, entender que agora é um novo estilo de vida. Aí depois você faz o Dr. Daniel fala muito que a cirurgia é a cereja do bolo. E eu posso contar pra vocês, quem não assistiu a aula aí, vai assistir, porque eu vou tirar do ar amanhã e eu vou contar uma história pra vocês. A moça que eu mostro lá na aula, ela, quando procurou o médico, ela queria falar da cirurgia. E aí o médico falou, não vou falar de cirurgia com você. E fez o tratamento dela. E agora, quase um ano depois, ele falou pra ela, olha, agora a gente pode falar da cirurgia. Porque ela já desinflamou, ela emagreceu, ela tá, né, a perna dela tá ótima. Aí sabe o que ela falou pra ele? Agora eu não quero mais, porque eu nunca tive a minha perna tão bonita igual tá agora. Então a cirurgia é aquele caso que realmente se faz necessário, tá? Muitas das vezes a gente consegue o tratamento conservador. E a gente precisa falar que a cirurgia é extremamente cara, né? Então, assim, algumas pessoas realmente têm condição e fazem, mas é um tratamento muito invasivo que às vezes você consegue ali melhorar, ter uma melhora significativa através da alimentação. Se vocês assistirem às aulas, vocês vão ver que tem várias fotos de pacientes lá com o resultado delas, tá? Deixa eu ver o que a Simone mandou aqui sobre o pré-treino, faço musculação, mas não sei o que comer. Amanhã você fala, por favor, falo. Mas uma coisa que ajuda muito, eu sempre passo para as minhas pacientes, é suco com beterraba. Beterraba é vasodilatadora, tem nitrato e dá muita energia. A gente com lipedema, a gente tende a não ter muita energia, tá? E ajuda bastante. E pode ser uma receita boa aqui, tá? Não sei se você vai inflamar com alguma dessas coisas também, é individual, você tem que testar. Mas beterraba,
gengibre, se você não for hipertensa, banana e água de coco. Mas como vai ter um teor de carboidrato alto, se você for mais resistente ali à insulina, talvez não faça bem para você. E aí tem um outro também que eu gosto muito, que é beterraba, couve, morango, limão, hortelã e gengibre. Ajuda muito. Como pré-treino. Eu faço natação e são os sucos que eu uso antes de ir para aula. Me ajuda bastante. Eu tenho paciente que treina pesado, musculação, paciente homem também, né? E eles tomam esse suco que ajuda pra caramba, tá? Mas assim, só pra você entender, quando você vai fazer musculação, você precisa de alguma coisa que te dê energia. E fonte de energia vem de carboidrato. Só que aí quando a gente tem lipedema, a gente não pode ir com qualquer carboidrato. Tem que ser um carboidrato bom, uma fonte de carboidrato boa, porque senão a gente acaba inflamando. Então, Simone, é muito complexo e a gente precisa ter uma atenção ali, sabe? Fazer teste mesmo, tá bom? Ela lá agradeceu, falou que eu transmito uma paz nas minhas palavras. Que bom, a intenção é exatamente essa. Faz, Simone, e aí você me conta amanhã, tá? Eu acredito, gente, que amanhã a live vai ser bem tarde, porque eu acho que eu já tinha marcado uma paciente 7 horas da noite, 7h30. Mas, enfim, eu entro aqui nem que for pra conversar um pouquinho com alguma de vocês, nem que for lá pelas 9 horas da noite, super tranquilo pra mim, porque eu preciso fazer essa live pra tirar dúvida de vocês, porque amanhã é o último dia para se inscrever no meu método. E nessa aula vocês vão entender exatamente como funciona o meu método. A Érica já entrou no curso, né, Érica? Já tem bastante meninas lá, eu tô super feliz, eu não esperava essa quantidade. E tudo que eu tô ensinando para vocês aqui, eu vou pegar na mão de vocês e levar até o final do tratamento. E a gente já tem uma aula marcada para quinta-feira. Só vou definir o horário, mas quinta-feira a gente já tem a primeira aula. Já vamos começar a fazer dieta, desinflamar, fazer tudo. Tá bom? Meninas, eu vou desligar antes que o Instagram derrube, porque eu tô tentando fazer live, ó. O pessoal tá aí, a Aldinha tá aí, ela sabe, a gente fez uma baita de uma live e não ficou salvo. E aí eu vou deixar salva. Eu vou lá no meu stories postar o link do vídeo editado que eu encurtei ele. E vocês assistam, meninas, por favor, porque lá tem muito conteúdo de valor e vai sair do ar amanhã. Tá bom, meninas? Beijos, eu espero ter ajudado todas vocês. Obrigada, Sandra, Simone, Érica, todas lá, todo mundo que participou aí. A Mariela, amanhã a gente conversa, eu prometo, eu só não sei o horário ainda, mas eu aviso aqui vocês e a gente conversa bastante amanhã, tá bom, meninas? Beijos, fiquem com Deus, boa noite para todas vocês e até amanhã. Vou desligar para ficar salva, tá?